né, desta oficina TCC. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está chegando no final dessa oficina TCC. A gente tem esse encontro e mais um último encontro em que a gente vai discutir resultados, conclusões e a parte de citações e referências, tá? Então, a gente vai estar acabando aí nosso bloquinho de 6 encontros e espero que vocês estejam conseguindo tirar proveito, né, desses encontros, porque esse é o grande objetivo, que vocês consigam avançar no TCC de vocês, tá bom? Então, hoje, se vocês acessarem aqui no nosso Share Notes, a aula é sobre método de pesquisa com foco em survey. Survey, a gente vai entender aqui como uma estratégia de pesquisa, né? Ou seja, é aquela estratégia principal, né, predominante do seu trabalho, mas a survey também pode ser uma forma de coleta de dados. Quando a gente tem um estudo de caso, por exemplo, a gente pode ter um questionário, como eu mostrei na aula passada, e a gente pode estar buscando algumas informações a partir do questionário, tá? Então, a gente vai trabalhar mais ou menos sobre esses dois enfoques aqui na aula de hoje. Antes da gente falar de survey, a gente vai falar um pouquinho sobre construtos e variáveis. Eu considero esse tema um tema até difícil de tratar muitas vezes, mas a gente vai tentar aqui tornar ele mais simples para vocês entenderem do ponto de vista do TCC, tá bom? Então, como base de leitura dessa aula, os construtos e variáveis, eu passei para vocês o texto de Martins e Pelisário, que tem lá no Moodle, e tem o texto de Freitas et al. 2000, que fala de survey. Tá? Esses dois materiais são materiais básicos, estão em português, e, sem dúvida nenhuma, dão alguma base maior, além dos slides, para vocês entenderem um pouco esse material. Lembrando que na próxima aula, a gente vai ter uma nova rodada de discussão sobre o problema de pesquisa, objetivos, delimitação, revisão da literatura e método. Então, a ideia é que vocês consigam, alunos, se comunicar com seus orientandos, seus orientadores, para trocarem ideias sobre o template, tá? Então, essa semana vocês têm aí o desafio de complementar esse template, revisar em função do que já foi discutido com seus orientadores e acrescentar essa parte de método de pesquisa, tá bom? Mas no finalzinho eu volto a tratar sobre isso. Então, vamos à nossa aula de hoje, Survey. Public. Então, como eu falei, primeira coisa, antes da gente entrar em survey, sobrou da aula passada o tema construtos e variáveis. Por que eu digo que esse tema não é um tema muito simples, tá? Porque a gente precisa ter um pouco de mais clareza, né, no nosso trabalho sobre como é que a gente vai fazer a análise de dados. Então, vamos fazer um exemplo aqui antes de eu trabalhar com os conceitos. Se eu dissesse para vocês, pessoal, olha, o meu trabalho de TCC é sobre medição de produtividade em canteiro de obra, tá certo? Então, produtividade. Produtividade parece ser o conceito principal desse trabalho. Se eu perguntar para vocês, produtividade, se a gente olhar na literatura, a gente pode encontrar vários conceitos. Eu vou dizer para vocês que sim, né? Produtividade pode ter diferentes medidas, né? Diferentes variáveis para medição, pode ter diferentes conceitos. Eu posso ter a produtividade da mão de obra, eu posso ter a produtividade do serviço, eu posso ter uma produtividade global do setor da construção civil. Então, o conceito, por exemplo, produtividade, é algo que precisa ser bem definido no seu trabalho para você, ao final do seu trabalho, conseguir dizer, olha, de fato, aquela equipe tem mais produtividade do que outra equipe. Olha, de fato, o serviço tal, ele tem uma produtividade que é adequada ou alinhada com os parâmetros, por exemplo, da TCPO, né, que é a nossa base de composição de custo. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente chama de construtos e variáveis.
Quando eu digo que eu preciso ter um referencial, né, um conjunto de critérios e variáveis para analisar o meu trabalho no final, eu posso estar chamando esses critérios de construtos. O que são os construtos? São conceitos locais. O que quer dizer conceito local? Quer dizer que você, no seu trabalho, vai precisar definir um conceito que você consiga contextualizar dentro do seu escopo de trabalho e que você consiga, a partir desse conceito, desdobrar em algumas variáveis que possam ser medidas no contexto real do seu trabalho. Então, os construtos é como se eu tivesse um conceito um pouco mais abstrato, por exemplo, de produtividade, só que para eu medir no campo se essa produtividade está melhor, maior, ok, eu preciso desdobrar em variáveis mensuráveis, tá certo? Então, todo o trabalho em que a gente tem que fazer uma avaliação, principalmente trabalhos que envolvem um estudo de caso ou trabalhos que vão envolver uma survey como essa que a gente vai estar tratando daqui a pouco, a gente precisa ter bem claro quais são os construtos e quais são as variáveis que a gente vai usar para analisar o trabalho, tá certo? Então, essa é uma questão fundamental. O construto, olha, é aqui, ó, é uma assertiva genérica do conceito em relação ao mundo real, baseada em variáveis. Esse é o texto, né, o conceito que o texto que eu passei para vocês define, tá? Possui um significado construído intencionalmente a partir de um determinado marco teórico. O construto, ele não vem da nossa cabeça. Ele vem de um conceito, de uma base teórica, só que a gente vai precisar ajustar esse construto para o contexto que a gente está trabalhando. Ele vai ser intencionalmente definido, construído, para dar um significado àquilo que a gente vai analisar. Professora, vou voltar aqui só a pergunta. Lendo o artigo, fiquei na dúvida da diferença de definições operacionais e construtos. Poderia explicar? Sem dúvida, não é simples. As definições operacionais, elas estão... O que a gente quer? O construto é algo mais amplo, produtividade, né? Quando a gente desdobra esse construto em algumas variáveis, por exemplo, produtividade é a relação da quantidade de horas homens por quantidade de serviço, né? Eu estou desdobrando isso em algumas variáveis. Esse desdobramento é o que a gente chama de definições operacionais, porque é o que a gente consegue ver no campo, é o que a gente consegue medir. Muitas vezes no construto, o construto ele ainda é abstrato, que a gente não consegue medir. Então a gente torna isso, desdobra isso em variáveis operacionais, de forma que a gente possa medir, tá? Então, construtos e variáveis, o construto é algo mais amplo e muitas vezes a gente precisa de variáveis para desdobrar o que significa esse construto. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês entenderem um pouco melhor, tá? O que tem de importante nesse construto? Ele precisa ter clareza na definição, ele precisa ter um escopo e um contexto delineado, então eu preciso definir bem claramente. Eu vou mostrar um exemplo para vocês para ficar mais claro, tá? É importante, muitas vezes na pesquisa, a gente não tem um construto só, a gente tem um conjunto de construtos e variáveis para que a gente possa, na verdade, avaliar tudo que a gente precisa. E aí, por isso, né, precisa ter uma coerência entre esses construtos e todos os construtos, de fato, eles acabam vindo originalmente da revisão da literatura. Essa é uma questão importante. A gente vai construir o construto que a gente quer analisar, que a gente quer usar como base de análise na nossa pesquisa, mas ele é construído baseado
no marco teórico, nos fundamentos teóricos que a gente tem, tá? Então, aqui tem outra definição, ó. Deve ser definido de tal forma que permita ser delimitado, traduzido em proposições, ó. Aí, ó, proposições, indicadores ou variáveis particulares, observáveis e mensuráveis. Muitas vezes o construto não consegue dar essa particularidade para a gente medir. Então, a gente tem que desdobrar esse construto em variáveis. Vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Podem ser entendidos aqui, ó, como operacionalização de abstrações que cientistas sociais consideram em suas teorias. Então, isso que você perguntou, Tiago, está muito relacionado assim, ó, o conceito. O conceito é algo abstrato, tá vendo? Algo, produtividade é algo abstrato. Como é que eu torno esse conceito que é abstrato em algo mensurável, operacional, ou seja, que eu possa operacionar, mensurar e com isso ter informações para avaliar? Então, a diferença entre conceito e construto é que conceito é algo mais abstrato e o construto está relacionado a essas definições operacionais para que eu possa medir em campo, para que eu tenha possibilidade de medição em campo, tá certo? Então, é basicamente essa a diferença. O conceito é algo lá abstrato, o construto é algo mais concreto, em que eu vou buscar desdobrar isso em variáveis mensuráveis, tá? As variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Importante que tenha um número limitado, porque a gente não pode ter infinitas variáveis, senão o escopo do nosso trabalho aumenta muito. Quanto mais variáveis de análise a gente tiver, maior é o trabalho, mais difícil a gente focar e conseguir o resultado, tá certo? Importante que a gente defina esses construtos e variáveis logo no início do trabalho, assim, não vou dizer que é na primeira semana porque não aparece, tá? Mas a partir do momento que a gente monta o projeto de pesquisa, é importante que esses construtos e variáveis apareçam. Eu vou dar 2 dicas aí para a gente descobrir algumas variáveis do nosso trabalho, tá? Mas antes disso, deixa eu exemplificar para vocês os construtos e variáveis. Esse quadro aqui é o quadro da minha dissertação de mestrado, tá? Minha dissertação de mestrado, na época, o tema era concepção, implementação e uso de sistemas de indicadores de desempenho para empresas de construção, tá? Então, eu queria avaliar a concepção do sistema de indicadores, a implementação do sistema de indicadores e o uso desses sistemas de indicadores. Eu fiz 5 estudos de caso no meu mestrado e eu precisava ter uma base para analisar esses 5 estudos de casos. Foram, então, definidos construtos e variáveis. Então, se eu pegar aqui, eu vou aumentar um pouquinho para a gente olhar, tá? Então, qual era a primeira coisa que eu queria analisar no meu trabalho, né? Quando a gente fala concepção de sistema de indicadores, né? Se aqueles indicadores estavam bem definidos. Então, o construto que eu chamei foi definição dos indicadores. Mas como é que eu analiso quais foram as variáveis que eu posso considerar no meu trabalho para dizer se esse conjunto de indicadores definidos está adequado ou não, por exemplo? Então, eu criei variáveis. Então, a pergunta era, né? Os indicadores estão bem definidos? O que eu considerava como indicadores bem definidos? Se existia uma adequação dos procedimentos de coleta, processamento e análise de dados, se existia uma consistência entre objetivos propostos para o indicador e os resultados fornecidos, se existia facilidade de coleta e compreensão das medidas, se existia definição de responsáveis para coleta, processamento e análise dos dados. Vejam que o construto é algo que eu operacionalizei. Na literatura, vocês vão encontrar critérios para definição de indicadores, né? Transformei isso num construto, em algo que possa ser operacionalizado, que é um conceito local dentro do trabalho que eu estava desenvolvendo, e desdobrei isso em 4 variáveis. Aí a pergunta, né?
como é que eu vou medir, em que momento eu vou medir cada uma dessas variáveis? Daí é que vem as fontes de evidência, tá? Então, por exemplo, a adequação dos procedimentos de coleta, processamento e análise de dados. No meu trabalho, especificamente, isso foi avaliado através da análise de documentos. As empresas tinham manuais de indicadores e eu olhava, né, fazia uma análise desses manuais e também através de entrevistas com pessoas envolvidas no estudo, tá? Então, essas foram as duas fontes de evidência que eu usei para mensurar de forma qualitativa, nesse caso, não tão quantitativa, essas variáveis definidas. Outro construto que eu usei na minha dissertação, tá? A gente queria considerar que o indicador, que o sistema de indicadores era bem concebido se ele tivesse alinhado com as estratégias da empresa. Então, o construto era alinhamento das medidas com as estratégias. Definimos as seguintes variáveis: monitoramento dos processos críticos, se o uso das medidas era usado, se o uso das medidas era usado para tomada de decisão estratégica, se havia um estabelecimento de metas para cada medida e se as medidas eram usadas para comparação externa, tá certo? Para isso, a gente usou 1, 2, 3, 4, 5 fontes de evidência. Nesse meu trabalho, eu construí junto com as empresas um mapa de explicitação de estratégias. Então, a partir desse mapa, por exemplo, a gente avaliava se as medidas, né, na verdade, se existia um estabelecimento de meta, se as medidas estavam sendo usadas para comparação e se havia um monitoramento dos processos críticos. Com isso, a gente também tinha um quadro dos indicadores existentes na empresa. Fizemos seminários para discussão dessas estratégias e indicadores, então também mais uma fonte de evidência, além das entrevistas e análise de documentos. Então vejam, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá bom. Então vejam, quando a gente vai propor analisar alguma coisa no nosso trabalho, a gente vai fazer a análise baseado em alguma coisa. Esse alguma coisa a gente pode chamar, principalmente em estudos de caso, em survey, de construtos e variáveis. Lembrando que o construto é algo mais, digamos assim, é um conceito local, e as variáveis é o desdobramento desse conceito em algo que eu possa observar e mensurar. Tá certo? Sim ou não? Essa parte é fundamental para a gente definir como a gente vai analisar os dados. Quando a gente pensa em análise de dados, a gente precisa, vou analisar os dados baseados em quê? E quando a gente fala de estudos de caso, quando a gente fala de survey, daqui a pouco a gente precisa ter uma clareza muito grande que construtos são esses, que variáveis são essas, tá? Tiago está escrevendo aqui, daqui a pouco eu tento responder para ele baseado na pergunta. Ok? O que é que vocês acham? Ficou claro isso? Tiago. Ainda fiquei com dúvida. Por que o autor trata 3 coisas? Conceitos, definições e construtos, e as definições são divididas em conceituais e operacionais. Achei a definição operacional parecida com construto. Eu vou dizer, na verdade, as 3 coisas, tá? Existe o conceito, o construto e as variáveis. São as 3 coisas, tá? Então, o conceito é algo mais abstrato. É aquilo que a gente acha dentro da literatura. Ok? Produtividade. Vamos lá, tem lá vários conceitos. É algo mais abstrato. O construto, né? Aí ele chama assim, conceito, você bota assim, definições e construtos, exatamente. Definições e construtos, que são... Esse construto é algo que você foi lá na literatura,
buscou aquele abstrato, mas aí você trouxe para um patamar mais concreto, mais operacional, que é o que a gente chama de conceito, só que local. Então, conceito local ou construto, tá? E esse construto, ele é algo que precisa ser operacionalizado. Nem sempre eu consigo operacionalizar pelo construto, ou seja, eu não consigo medir diretamente pelo construto. Então, eu tenho que ir para um terceiro nível, que são as variáveis, tá? Que é o que eu vou conseguir operacionalizar de fato. Quando você coloca aqui, deixa eu ver, conceituais, então, as definições são definidas em conceituais e operacionais. Exatamente. O construto, né, podem ser as definições conceituais e as variáveis pode ser o que você chama aqui de definições operacionais. Entendeu? Então, pense assim, 3 níveis: conceito, construto e variável. O conceito é o mais abstrato, o construto é o conceito local, você já está puxando aquele seu conceito para dentro do seu contexto, e as variáveis é o que você vai conseguir desdobrar para mensurar. É a operacionalização desse construto. Então, o que é definição de indicador? Pode ser um monte de coisa. Eu defini no meu trabalho que definição de indicadores, é adequação a procedimento, é consistência entre objetivos propostos e indicadores, é facilidade de coleta, é definição de responsáveis. Vejam que eu tento desdobrar para eu conseguir mensurar, tá certo? Ok? Eu sei que esse é um tema difícil, mas a gente vai adiante. Então, os construtos, pessoal, vai ser importantíssimos tanto para análise de dados de estudos de caso, quanto da survey que a gente vai trabalhar agora, ok? Vamos à survey, tá? Survey pode ser entendida aqui, ó, como uma estratégia de pesquisa, quando ela é predominante. Então, eu vou fazer um trabalho basicamente de levantamento de dados. Eu não vou estar buscando outras fontes, eu não vou fazer um estudo de caso, né? Eu não vou fazer entrevistas, eu não vou ter observação participante, não. A minha estratégia principal é um levantamento, é uma survey, tá certo? Então, eu posso usar isso como uma estratégia. Mas eu também posso usar a survey como um método de coleta, dentro do meu estudo de caso, dentro do meu trabalho de campo, tá? Então, aí a survey, ela tem um outro papel, é um papel de coleta de dados, porque eu tenho outras fontes que eu vou também usar no meu trabalho, tá certo? Então, a survey é uma interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. As informações são solicitadas a um grupo significativo de pessoas e, mediante análise quantitativa, são obtidas as conclusões. Então, essa é uma característica importante da estratégia survey. A estratégia survey trabalha com um grupo significativo, né? Então, a amostra precisa ser uma amostra significativa para que eu possa usar ferramentas estatísticas para fazer uma análise quantitativa. Essa é a grande diferença na minha, né, percepção, quando a gente fala de um estudo de caso em que a gente está estudando um fenômeno com um viés mais qualitativo, muitas vezes, apesar da gente poder ter alguns dados quantitativos, mas no estudo de caso, a gente não vai ter análises de generalização estatística, né? Porque a gente não tem uma amostra significativa. A gente vai ter algumas proposições, né? A gente vai conseguir generalizar algumas proposições. Já na survey, a gente vai precisar ter uma amostra significativa e, para fazer uma análise quantitativa, a gente vai precisar usar de instrumentos estatísticos para obter as conclusões, tá certo? Quando é que a gente aplica, né, a survey? A gente aplica quando a gente quer responder questões principalmente de o que e quanto, né?
quando não se interessa ou não é possível controlar as variáveis independentes, a mesma coisa para o estudo de caso, a gente não tem controle. Quando o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno, quando o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente, né? Quando a gente quer pegar uma percepção, pode ser de agora, pode ser da semana passada, do mês passado, né? Então, isso é válido para a gente realizar uma survey. Quais são as vantagens e desvantagens, né? Vantagens: conhecimento direto da realidade. Então, a gente prepara um questionário, busca as respostas dos respondentes e a gente tem menos interpretação dos dados, porque a gente vai analisar baseado naquilo que foi respondido, tá? Quando a gente fala de estudo de caso, a gente tem um viés maior de interpretação, né? Porque a gente tem a observação, a gente tem outras questões. Na survey, a gente tem um conhecimento mais direto. Economia e rapidez, né? Se a gente estrutura bem a nossa survey, a gente pode ter esses resultados relativamente rápidos, né? Principalmente hoje em dia com os adventos aí de vários formulários que a gente pode estar encaminhando para um número grande aí de pessoas. Quantificação, né, que eu já falei, resultados podem ser analisados estatisticamente. Essa é uma grande vantagem. Quais são as desvantagens, né? ênfase nos aspectos perceptivos de quem responde, né? Pode ter distorções. Então, toda vez que a gente busca a percepção de alguém, pode ter alguma distorção. É uma limitação, mas a gente está ciente disso, tá certo? Pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais. Então, quando eu faço uma survey, quando eu vou buscar dados a partir de um questionário, eu tenho limitação de profundidade dessa informação, né? Eu não consigo ir a fundo e entender os comos e os porquês. Eu me limito a entender quanto, quais, quem, mas eu não consigo entender a fundo o como é realizado. Então, por isso que a gente diz que o estudo de caso é mais uma estratégia para a gente entender os comos e os porquês, enquanto a survey, né, é uma estratégia que nos dá mais informações sobre quais, quem, o que, né? Então, responde outro tipo de questão. E limitada à apreensão do processo de mudança, né? Tem uma visão estática, né? É uma fotografia daquele momento que a gente vai ter o registro daquelas informações, tá? Algumas classificações próximas também da classificação que a gente tem de estudo de caso. Explanatória, quando a gente quer buscar relações de causa e efeito nas respostas. Exploratória, quando a gente quer se familiarizar sobre o fenômeno que a gente quer estudar, e descritiva, quando a gente busca identificar quais situações, eventos, atitudes e opiniões estão manifestadas em uma dada população, tá certo? Então, a gente também pode ter survey com um caráter descritivo, uma survey com caráter exploratório ou uma survey com caráter explanatório, ou seja, de relações de causa e efeito. Tá? A survey, ela também pode ser classificada em momentos. Eu posso ter uma survey que a gente chama de corte transversal, que é essa segunda aqui, ó. Eu vou fazer uma coleta de dados em um único momento. É o que a gente chama de cross-section. Vou lá, aplico o meu questionário e tenho as informações relativas àquele momento. Então, vai descrever e analisar o estado de uma ou várias variáveis em um dado momento. Bastante comum, essa é a forma mais comum que a gente encontra. Entretanto, a gente também tem as surveys que a gente chama de longitudinal, que a gente vai querer fazer a coleta de dados ao longo do tempo, em períodos especificados, porque a gente quer avaliar a evolução, né, de um determinado fenômeno. A gente quer identificar possíveis mudanças de um ano para outro, de um semestre para outro, tá? Então, longitudinal é quando a gente faz uma avaliação em vários momentos e corte transversal é quando a gente faz uma análise naquele momento específico. A longitudinal nos dá possibilidade de avaliar a evolução e o corte transversal é um retrato,
É como se a gente pegasse, tirasse uma fotografia, pá, é aquele momento, é um retrato que a gente tem, tá? E aí a gente também tem uma classificação em termos de tamanho de amostra. Essa é uma questão bem importante, né? Quais são as duas classificações de tamanho de amostra? Uma primeira é o que a gente chama de censo. Todo mundo já deve ter ouvido falar do censo do IBGE. O que é censo? É um levantamento que recolhe informações de todas as pessoas do universo pesquisado. Então, censo, a gente não pega uma amostra, a gente pega a população inteira, tá? Esse é um tipo de pesquisa rara, né? Que deve ser feita porque exige recursos enormes. Imagine fazer um censo da população brasileira. Imagine a quantidade de recursos necessários para a gente fazer uma avaliação de 200 milhões de pessoas que moram, né, que habitam o Brasil. Então, o censo é uma pesquisa cara, porque você vai estar trabalhando com uma população inteira, tá certo? Já o levantamento amostral, que é o mais comum, é quando a gente vai fazer uma seleção estatística da amostra e as nossas conclusões elas vão ser projetadas para a totalidade, baseado em margem de erro, em nível de confiança, em função da amostra selecionada. Ficou claro para vocês isso? Então, quando eu falo em tamanho de amostra, a gente pode falar de censo ou a gente pode falar de levantamento amostral, que a partir desse levantamento amostral, dependendo, né, das técnicas que a gente use, do erro e também do nível de confiança que a gente quer, a gente pode extrapolar os resultados para a população, tá? Imagino que isso é algo que vocês estão bastante familiarizados, todos devem ter feito estatísticas, né? Estatística, então isso acaba voltando um pouquinho. E nessa época de Covid, a gente está ouvindo muito falar sobre isso também, né? De levantamento amostral, para que a gente possa conseguir tirar, a partir dos resultados, projetar isso para uma população inteira, tá? Então, vamos tentar falar, já que eu já dei as classificações aqui, vamos tentar falar sobre as fases da survey, e aí eu detalho cada uma, né, com as suas especificidades, tá? Então, a primeira atividade da survey, de qualquer levantamento, a gente precisa especificar os objetivos. O que eu quero com essa survey? E associado a esses objetivos, né, eu preciso ter os construtos e as variáveis, tá? Então, vejam lá, né? Qual é o objetivo? O objetivo da survey é identificar, digamos assim, deixa eu pegar aqui, levantar os dados sobre consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos em canteiros de obra, né? Então, eu vou precisar especificar muito bem quais são esses objetivos da survey e vou precisar desdobrar esses objetivos em construtos e variáveis. Por quê? Porque é a partir desses construtos e variáveis que eu vou formular as questões da minha survey. Eu preciso saber muito bem qual é o meu escopo de análise para que as minhas questões desse levantamento que eu vou fazer estejam alinhados com os construtos e as variáveis que eu quero analisar no meu trabalho. Então, antes de montar o questionário, eu preciso ter clareza quais são esses temas, digamos, né? Quais são esses construtos que eu quero analisar no meu trabalho para que eu possa incluir no meu questionário, tá? A dica que eu falei, né? Onde é que a gente encontra as variáveis da nossa pesquisa? A gente encontra as variáveis justamente nas questões de pesquisa e nos objetivos, né? Então, esses construtos e variáveis, vejam bem, né? Construtos, entenda que é a parte mais do conceito local e as variáveis é o mensurável, o desdobramento. Então, quando eu faço uma pergunta, qual o nível de implementação de planejamento e controle da produção em obras? Quando eu falo nível, eu já estou querendo dizer que eu tenho uma gradação, né? Quando eu falo implementação, eu não estou falando definição,
eu não estou falando, eu estou falando implementação. O que é implementação? Qual é o conceito de implementação e qual é o construto local de implementação? O que eu vou considerar que uma empresa tem um planejamento e controle da produção bem implementado? Aí eu vou ter que definir variáveis para me dizer, ó, o que é esse bem implementado. Se o planejamento, se existem reuniões semanais, se existem reuniões mensais, se existe formalização documental. Então, vejam, tudo isso acaba sendo o quê? Variáveis, tá certo? Então, quando eu falo nível de implementação, planejamento e controle da produção, olha, eu tenho aí já 2 grandes construtos que eu tenho que adotar e vou ter que desdobrar em variáveis. Implementação, o que eu considero como implementação, e o que eu considero que é um planejamento e controle da produção, por exemplo, para ser adotado no canteiro de obras. Então, é por aí que a gente começa a ter os construtos e variáveis, tá? Então, na Survey, depois que a gente pensa nos objetivos, nos construtos e variáveis, a gente vai partir para elaborar um instrumento de coleta de dados, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, que pode ser um questionário, pode ser um formulário, pode ser uma própria entrevista face a face, tá? Antes da gente aplicar esse questionário, esse formulário para a amostra que a gente está se propondo, a gente precisa fazer um pré-teste deste instrumento, no sentido de avaliar se aquele instrumento está acurado o suficiente para a gente buscar as respostas que a gente quer, tá? Com isso, né, o pré-teste do instrumento, eu vou fazer a seleção da amostra. Eu vou verificar quem é a população e vou fazer a seleção da amostra. A gente vai ter daqui a pouco um detalhamento sobre isso. Depois disso, eu faço a coleta e a verificação dos dados, faço a análise e interpretação dos dados e, por fim, eu faço a apresentação dos dados, tá? Vou tentar detalhar algumas das principais etapas aqui, tá certo? A parte de objetivos, construtos e variáveis, a gente já vem discutindo. Então, já vamos direto para a elaboração do instrumento de coleta de dados, tá? Dentro dos instrumentos de coleta de dados, a gente pode ter o questionário, né, que são questões a serem respondidas por escrito. A gente tem a entrevista face a face, né, que é aquela em que a gente acaba tendo uma certa intervenção em relação, existe uma interação e uma intervenção entre o entrevistador e o entrevistado. E pode ser um formulário, né, o pesquisador formula questões. Um formulário muitas vezes acaba se confundindo com um questionário também, mas tem sutilezas, né? Um formulário, por exemplo, quando a gente tem uma ficha cadastral, uma ficha de caracterização, pode ser um formulário, você pergunta e você vai preenchendo, tá? Mas todos esses 3 elementos aí, eles são bem parecidos, bem próximos, o importante é a gente entender que o questionário, por exemplo, é algo que a gente não vai intervir, a gente vai encaminhar, por exemplo, responda esse questionário. A entrevista, a gente vai ter o face a face e o formulário, dependendo, normalmente você precisa ter um face a face, você precisa ir lá para buscar resposta. Atenção, né? Atenção ao custo, o tempo e a garantia de taxa de resposta aceitável para o estudo. Então, o grande desafio da Survey hoje, o grande desafio é a gente ter retorno dos questionários. Com esse mundo, né, de avaliações, submeter essas surveys, as pessoas acabam não preenchendo a survey pelo volume muito grande que a gente tem de questionários para responder. Então, a gente precisa ter muito cuidado que, às vezes, a taxa de retorno de survey é muito baixa, né? Alguns estudos dizem de 25% a 30% razoável de retorno.
vai querer para essa survey. Mas é uma questão importante que a gente precisa levar em consideração, tá? Em geral, numa survey, a gente tem que também usar, quando a gente precisa de um retorno maior de questões, a gente precisa usar de outras estratégias, a gente manda a survey, liga, passa um e-mail, vai cobrando, não esqueça, manda lembretes, não esqueça de preencher a survey para a gente poder ter o resultado, tá? Então, esses são os principais instrumentos de coleta. Alguns cuidados na elaboração do questionário que eu considero bastante pertinentes. E as respostas. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade, né? A gente monta um questionário e aí a gente diz, eu vou usar, então, a escala Likert. Né? Já ouviram falar da escala Likert? É aquela escala, por exemplo, que você pode botar a escala Likert de 1 a 3. Então, 1 é satisfeito, 2 é neutro, 1, 2 e 3, vamos pegar. Então, 1 é insatisfeito, 2 é neutro, 3 é satisfeito. Escala Likert da escala Likert de 5 pontos. Então, muito insatisfeito, insatisfeito, nenhum nem outro, que é um neutro, satisfeito, muito satisfeito, né? Esse é o tipo de questão fechada que a gente pode estar usando esse tipo de escala Likert para poder posicionar. A gente pode ter outros tipos de questões, a gente pode ter múltipla escolha, a gente pode ter diversas opções, né? Marque aqui, a gente pode ter no questionário questões abertas. É uma variedade que a gente pode usar, tá? Somente questões relacionadas ao problema. Importante num questionário que a gente sempre tenha a caracterização, a gente precisa pegar o perfil, né, desses entrevistados, construtos e variáveis que a gente quer, né, os grandes temas que a gente quer analisar. É importante que as questões sejam estritamente relacionadas àquilo que você quer investigar no seu trabalho. Né? Não adianta ficar colocando perguntas que não estejam relacionadas ao seu trabalho, que vai ser um tempo desnecessário que aquele entrevistado vai ter que gastar para responder e que não vai trazer benefício. Isso é importantíssimo. Como é que eu quero analisar esse dado? Como é que eu quero tabular esses dados quando eles chegarem? Então, as questões, a forma como a gente formula e a forma de resposta está muito associada a como a gente quer analisar. Então, quando eu falo assim, a escala Likert de 1 a 5, significa que eu quero tabular, eu quero dizer assim, olha, 50% da minha amostra está satisfeito com tal coisa. 30% da minha amostra está insatisfeito com. É importante a gente pensar em como esses dados vão ser tabulados, tá? O respondente não deve se sentir incomodado, tem que ter muito cuidado com as questões sensíveis. A gente precisa pensar que o respondente já está ali fazendo um favor para a gente, respondendo aquele questionário. Então, a gente precisa pensar que as questões não podem ser evasivas, sem dúvida nenhuma. E as questões devem possibilitar única interpretação e conter uma única ideia. Essa eu considero uma das partes mais difíceis na elaboração de um questionário, né? Porque muitas vezes, principalmente nós engenheiros, né, não temos, muitas vezes, eu falo por mim, o dom da palavra, o dom da escrita, e a gente escreve uma coisa, só que podem ter múltiplas interpretações. Por isso que o pré-teste é muito importante. A gente precisa não vai ter múltiplas interpretações, porque senão a resposta que ele vai te dar pode gerar, na verdade, um problema para você, porque não era exatamente
Então, a gente precisa evitar que a questão tenha múltiplas interpretações e cada questão deve ter uma única ideia. Quando a gente junta duas ideias em uma questão, um entrevistado vai ficar assim: olha, isso aqui eu faço, mas isso aqui eu faço mais ou menos. Então, será que eu faço uma média? Entenderam? Então, eu preciso fazer com que cada questão tenha uma única, na verdade, ideia, para garantir que a gente não vai ter assim, respostas incoerentes com aquilo que a gente quer receber. Com 50 perguntas eu já desisto, né? Então a gente precisa ser coerente e tentar sintetizar o máximo possível e evitar longos questionários, porque quanto maior o questionário, maior a probabilidade do respondente não responder. Então a gente tem que ser bastante focado, tá? Deve-se seguir uma sequência lógica, da mais simples para a mais complexa, né? Normalmente a gente começa com uma caracterização, né? O perfil daquele respondente. Tá? As perguntas não devem induzir respostas, essa é uma questão muito importante. Muitas vezes a gente se perde e a gente induz a resposta, a gente precisa manter a questão clara, precisa, sem colocar na pergunta a sua interpretação, a sua ideia sobre aquele processo. Deve haver um cabeçalho que informe, de forma resumida, o objetivo da pesquisa, a importância das respostas e a confidencialidade, essa é uma questão importante. Alguns questionários, inclusive, precisam passar por código de ética, não são todos, mas todos aqueles que envolverem informações das pessoas, né, envolverem algumas questões humanas, de animais, precisam passar por comitê de ética. Mas, independente disso, a gente precisa deixar bem claro para o respondente que aquela pergunta, aquele questionário dele é confidencial e que todos os dados que vão ser apresentados sem especificar fulano, beltrano ou ciclano dentro daquela análise, tá? E deve haver instruções de preenchimento. Essa é uma questão importante. Feito isso, gente, o questionário eu considero uma das etapas mais difíceis, porque a gente tem que considerar tudo isso, construtos, variáveis, clareza, precisão, hierarquia das questões e tudo mais. Feito isso, qual é a orientação? Desse instrumento, não na busca da resposta, pelo contrário, mas para aferir o documento, né? Para aferir esse instrumento de coleta de dados. De preferência, né, vocês, alunos, quando preparam esse questionário, vocês podem estar submetendo esse piloto, por exemplo, para colegas, né, que entendem um pouco da área, para vocês, as perguntas estão precisas, se a quantidade de perguntas está ok, se a forma de adequado também, tá? Então, esse pré-teste é importante ser realizado com um grupo aí que esteja mais ou menos alinhado, né, com aquela amostra, né, aquele grupo de pessoas que você vai investigar, tá certo? Então, essa é uma questão importante. Quantas pessoas nesse grupo de pré-teste vai depender muito da sua amostra, né? Mas precisa ser um grupo que consiga lhe dar retorno sobre a aferição do instrumento. Basicamente, a gente quer aferir. A gente quer dirimir qualquer dúvida das questões, ou de formato, ou de falta de clareza, tá certo? Feito isso, pessoal, passamos então para a seleção da amostra, né? A seleção da amostra, essa é uma questão importante quando a gente fala de levantamentos em que a gente consiga ter uma generalização estatística. A seleção da amostra acaba sendo fundamental nesse sentido, tá? A gente pode ter amostras chamadas amostras
probabilísticas, ou seja, todos os elementos daquela amostra probabilística, alguns detalhamentos. Vocês podem ver isso lá no artigo do Freitas, né? Pode ser uma amostra aleatória simples, pode ser uma amostragem sistemática, pode ser uma amostragem estratificada. Não vou entrar muito detalhe aqui nessa questão das amostras, tá? Mas se vocês quiserem lembrar algumas dessas questões, vocês podem ir para os livros de estatística básica que vocês fizeram lá, quinto, sexto semestre. O outro tipo de amostra, que particularmente a gente usa mais nos estudos de engenharia civil, são as amostras não probabilísticas, né? Que é obtida a partir de um critério. Então, digamos, né, a gente ano passado fez um grande levantamento com empresas, com obras de construção que tinham certificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, em 6 estados do Brasil, porque eram 6 estados que a gente tinha parcerias com Sinduscons e universidades. Então, veja, ó, porque a gente tinha parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil e porque a gente tinha parceria com a universidade, né? Então, isso é uma amostra não probabilística, tá? Eu estou selecionando a partir de um critério que foi adotado. Todas as obras precisavam ter certificado PBQPH, todas as obras precisavam ter pelo menos um dos indicadores que a gente queria coletar, de preferência, essas obras tinham que estar associadas a um sindicato da indústria da construção ou não. Então, são exemplos aí de critérios que a gente pode estar usando, tá? Por conveniência. Outra forma de selecionar é buscar grupos, né, mais similares e mais diferentes. Ou seja, eu quero analisar um grupo, tem um aluno que está trabalhando com startups agora. Eu quero analisar startups com grupos similares em termos de tamanho, mas eu quero contrastar com um grupo diferente aqui, que tem mais X anos de experiência, então eu posso trabalhar com mais similares ou mais diferentes, por cotas, por bola de neve, por casos críticos ou por casos típicos, né? Casos críticos são aqueles mais, né, que a gente considera que são os mais críticos mesmo, né? Mais graves, mais representativos de criticidade, ou os típicos, que são os regulares, os comuns. Então, eu quero entender de uma maneira geral como é que funciona. Então, de novo, essa amostra não probabilística, a forma como a gente vai selecionar a amostra precisa ser bem justificada para que a gente possa dizer que grupo é esse que a gente está estudando, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de determinação da amostra. Esse é um exemplo de um livro de estatística básica, mas essa determinação da amostra, qualquer livro de estatística básica, vocês vão poder associar. Basicamente, o que vocês precisam, deixa eu aumentar aqui, basicamente, quando a gente vai definir o tamanho de uma amostra, a gente precisa dizer qual é o nível de confiança, o coeficiente de confiança que a gente quer adotar, 90%, 95%, por exemplo, e qual é a margem de erro que a gente quer adotar. 1, 2, 3, 4, 5, 10%, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um livro que eu tirei que já diz, olha, para um universo, para uma população de X, né, de 1000, se você quiser uma amostra com 5% de erro ou 10% de erro com um nível de confiança de 9,5%, de uma população de 1000, você vai precisar ter aqui, para 10% de margem de erro, 83, sua amostra precisa ter N igual a 83, tá? Aqui é só para exemplificar tamanho de amostra. De novo, qualquer livro de estatística vai mostrar para vocês como calcular o tamanho da amostra, que é em função da margem de erro
e do coeficiente de confiança que você quer adotar, tá? Em geral, o P, que é essa hipótese, né, é de meio a meio, né? Ou seja, 0,5, né? É a hipótese de que entra ou não entra, né? Tem 50% de chance de entrar ou não. Por isso que é 0,5, tá? Ok? Beleza até aí? Vejam, né? A seleção da amostra eu considero algo bastante crítico, né? Precisa ter um apoio, às vezes, né? Nós, quem não está acostumado a fazer trabalho de survey mesmo, não estou falando do TCC, às vezes o TCC de vocês é algo mais simplificado, mas quando a gente fala de survey mesmo e o grupo de pesquisa está mais acostumado a trabalhar com estudos de caso, como o meu grupo, por exemplo, às vezes a gente pede auxílio aos universitários, né? A gente vai em busca de um estatístico ou de uma equipe que trabalha mais com estatística para nos ajudar a não só definir tamanho de amostra, mas definir quais são as análises que a gente pode fazer em função daquelas variáveis que a gente quer trabalhar, tá? Não estou dizendo que esse é o caso dos alunos de TCC, porque normalmente é um trabalho mais simplificado, mas quando a gente precisa ir realmente de um trabalho que gere, né, resultados generalizáveis, a gente precisa muitas vezes fazer parcerias aí com a área, com professores ou pessoas que atuam nessa parte mais quantitativa, tá certo? E dentro da survey, 3 critérios eu considero bastante importantes para avaliar a validade e a confiabilidade das surveys. É o erro amostral. Na verdade, o erro amostral está baseado no tamanho da amostra, que a gente falou, e o processo de seleção dessa amostra. O erro não amostral, que acontece com bastante frequência quando a gente tem recebe um questionário que a pessoa não respondeu por completo, respondeu só pela metade, ou quando o entrevistado respondeu de forma aleatória, simplesmente queria responder e botou tudo A, né? Parece aquela coisa do vestibular, que a gente vai lá, vestibular antigamente, responde tudo A para ver se cola, né? Então, esses são chamados erros não amostrais. São em função daquela resposta que você recebeu que não está alinhado, adequado com a realização da pesquisa, tá? Então, o erro amostral é uma medida importante. Uma segunda medida importante são as validades, a validade interna e a validade externa. Validade interna refere-se às condições de aplicação, como é que você aplicou esse questionário, quais foram as condições, né, que você conseguiu aplicar, se estava dentro dos parâmetros. E a validade externa são as condições de generalização, o quanto aquela amostra pode lhe dar a possibilidade de extrapolar para dizer que a população funciona ou reage daquela forma. Tá? Então, essa validade externa está muito relacionada à composição da amostra que você tem e de quanto você consegue generalizar isso em termos estatísticos para populações inteiras, tá? E por fim, aqui, estou quase terminando, tá, gente? A confiabilidade é uma outra medida, né? Quando produz consistentemente os mesmos resultados, a ideia é que quando é que a gente diz que algo é confiável? Quando produz sistematicamente, consistentemente os mesmos resultados. Existem vários testezinhos estatísticos que podem ser aplicados para avaliar essa confiabilidade. Os alunos lá do meu grupo de pesquisa gostam de usar muito o coeficiente de Alpha-Cronbach, que é uma medida relativamente simples, mas que mostra se aquelas respostas, né, estão sendo consistentes. Então, isso ajuda bastante também no trabalho, tá? Para a gente poder avaliar, ok? E aí, gente, basicamente essas são as principais etapas de uma survey. Eu trouxe aqui um exemplo de um delineamento de uma survey para vocês poderem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para vocês entenderem, pessoal que vai fazer o TCC, né, e que vai pensar num delineamento, e tentar propor algo em relação a, se forem usar essa estratégia de survey, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui foi um trabalho não de TCC, de mestrado,
foi a minha primeira aluna de mestrado, inclusive, né, no MEAL na época, e o trabalho dela era fazer um levantamento no Brasil para identificar necessidades de adoções de aspectos de sustentabilidade nos canteiros, tá? Então, ela fez uma revisão da literatura. Depois, a primeira etapa dela era justamente preparação do levantamento de dados. Então, ela foi lá, selecionou os temas, que seriam aqui os construtos e as variáveis. Ela concebeu o questionário, era um questionário fechado, com nível de importância. Definiu a amostra, os intervenientes e fez a validação externa do questionário, né? Ou seja, aquele pré-teste que eu falei para vocês. A partir daí, o levantamento, o questionário foi elaborado via Google Docs. A partir do Google Docs foi enviado para a amostra que a gente determinou. Houve a preparação e aplicação de entrevistas adicionais, além da survey, ela aplicou algumas entrevistas, se eu não me engano, em 9 canteiros de obra, para validar algumas das ideias dos resultados que a gente tinha levantado com a survey, e depois teve a análise dos dados, né? A análise individual dos dados por estado, por tema proposto e análise geral, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui de um delineamento bastante simples de uma survey. No final, o que a gente queria era a identificação e priorização das necessidades e propor diretrizes tecnológicas para canteiros sustentáveis, que esse era o trabalho dessa minha aluna, tá certo? Ok? Com isso, pessoal, essa proposta que eu trouxe para vocês, da gente discutir duas grandes estratégias. Uma que é a estratégia de estudo de caso e a outra que é a estratégia de survey, que são as duas estratégias que, pelo menos os meus alunos de TCC, acabam utilizando mais nas pesquisas que são desenvolvidas, tá? Então, revisando esse capítulo de método de pesquisa, o que a gente precisa incluir nesse capítulo 3, né? Ou 3 ou 4, depende do número de capítulos de revisão da literatura que você tem. Mas o que a gente precisa incluir nesse capítulo de método de pesquisa? Uma primeira coisa, a gente precisa deixar claro qual é a abordagem predominante do seu trabalho, né? Então, qual é a estratégia de pesquisa que vai ser usada? É um estudo de caso, é uma survey, é um trabalho de campo, é uma pesquisação. Então, existe uma gama aí de estratégias de pesquisa e você vai precisar justificar por que você escolheu essa estratégia de pesquisa, né? Então, essa justificativa está muito associada pelo tipo de questão, pelo tipo de fenômeno que está sendo estudado, tá? O segundo ponto desse capítulo, que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, por favor, essa sequência não é obrigatória, é muito a forma como a gente trabalha. Logo depois que a gente justifica qual é a estratégia de pesquisa, eu peço para os meus alunos montar esse delineamento da pesquisa, né? Que é esse desenho com as grandes etapas que a gente tem na pesquisa. Eu gosto muito de apresentar isso logo no começo e depois detalhar as etapas, porque o leitor fica ciente das do escopo, né, do trabalho de uma maneira geral que a gente vai adotar. Então, o delineamento da pesquisa é esse desenho geral das etapas da pesquisa. O terceiro item, né, pode estar aqui separado ou pode estar aqui dentro do detalhamento das etapas, tá, gente? Não precisa estar aqui tão separado. Mas são as fontes de evidência. Então, se eu estou falando de estudo de caso, quais são as principais fontes de evidência que eu vou estar usando? Entrevistas, análise de documentos, observação direta, observação participante, e aí fala-se um pouquinho dessas fontes de evidência. Mas, de novo, como eu disse, não necessariamente, se vocês quiserem, precisa ter uma seção específica. Agora vai ter que estar detalhado aqui nas etapas da pesquisa, se vocês não colocarem, tá? Para mim, a etapa mais importante do método de pesquisa é o detalhamento das etapas da pesquisa, tá? Algumas dicas de como detalhar essas etapas. Logo no começo, quando você fala de uma etapa, vou pegar o exemplo aqui do delineamento, né? O delineamento aqui, ó, a primeira etapa era preparação do levantamento de dados.
Qual é o objetivo dessa grande etapa de preparação? Garantir que o questionário vai ser elaborado de acordo com as premissas de atenção de questionário, né? Definir a amostra, garantir que o questionário está adequado a partir de uma validação externa, por exemplo. Então, você fala qual é o objetivo da etapa. A partir do objetivo da etapa, você tem que deixar claro nessa etapa como os dados serão coletados. Essa é uma questão fundamental. De vez em quando eu vejo uns trabalhos, né, que dizem assim, olha, a estratégia que eu usei foi estudo de caso. Tá, ok, você só me disse a estratégia, mas como é que você vai coletar os dados da pesquisa? Então, quais são os instrumentos que você está usando para coletar os dados? Com que frequência você está coletando esses dados? Então, eu sempre bato aqui muito forte para os meus alunos, muito forte. Tá? Quantas reuniões você fez? Quem participou dessas reuniões? O que você coletou nessas reuniões? Quais eram os instrumentos de coleta de dados usados? Então, você precisa deixar bem claro aqui, tá? Para cada etapa, quais foram as estratégias aí, os instrumentos para coletar os dados, tá? E você tem ainda, né, não necessariamente em cada etapa, pode ser ao final da apresentação de todas as etapas, a análise dos dados, né? Então, eu botei aqui, ó, análise dos dados da etapa ou da pesquisa em geral. Então, sempre, numa pesquisa, num método de pesquisa, você vai precisar dizer como os dados foram coletados, no caso do projeto, como os dados serão coletados, e vai ter que ter uma seção de análise de dados. Como os dados serão analisados, é aí que vem o tal dos construtos e as variáveis, né? A análise de dados, a gente precisa deixar claro qual é a base aí que a gente vai analisar. Então, a gente vai ter que ter uma seção específica para isso, tá certo? Então, em resumo, capítulo de método, é importante você deixar claro a estratégia de pesquisa que você vai usar. Se você puder usar um desenho para representar as etapas, é ótimo. E detalhar cada uma dessas etapas da pesquisa, deixando claro como os dados serão coletados e como os dados serão analisados, tá? Basicamente é isso. O que eu coloquei aqui de estrutura é a minha forma de trabalhar, mas não necessariamente precisa estar fechado nesses itens que estão aqui. Mas a estratégia precisa ter, o delineamento é de bom tom, é bom, né, ajuda. Agora, o detalhamento de cada etapa, com objetivos, como os dados serão coletados e depois como os dados serão analisados, é obrigatório, né? Faz parte do método de pesquisa. Ok? Sim ou não? Sim ou não? Antes de eu abrir para perguntas aqui, né? Qual é a atividade para casa? Atividade para casa é ótimo. Deixa eu pegar aqui o template, tá? O que agora vocês precisam trabalhar, né? Vocês precisam continuar trabalhando aqui no template. A minha proposta, para quem ainda não está em TCC1, na verdade, né? E revisem essa primeira parte que vocês já alinharam com os seus professores, né? Toda a parte de justificativa da pesquisa, problema da pesquisa e as questões, principal, secundária, as hipóteses, se for o caso, se tiver, os objetivos da pesquisa principal e secundário também, pressupostos, se tiver, como eu falei, delimitação da pesquisa, sim. Vocês já fizeram tudo isso, né? Lembram que vocês já fizeram. Então, a minha sugestão agora é que vocês revisem em função da discussão que vocês tiveram. Há 2 semanas atrás, a gente teve a aula de revisão da bibliográfica, então eu sugiro que vocês coloquem aqui o plano provisório, quais são os temas que serão discutidos, lembrando que a itemização é como se fosse um sumário daquilo que vocês vão discutir. E agora, a atividade para essa semana seria vocês prepararem um desenho da pesquisa, destacando as etapas e atividades a serem realizadas. Então, assim, o que eu sugiro que vocês comecem para discutir com os professores, né? Um desenho.
Não precisa ainda ser o detalhamento das atividades, né, e das etapas, mas um desenho, como é que vocês estão imaginando que esse trabalho vai acontecer, tá certo? Então, essa é a tarefa de casa para essa semana, montar um desenho da pesquisa de vocês para ser discutido. Um fluxograma, isso, pode ser um desenho, um fluxograma, um diagrama, existem vários nomes para isso, né? Então, quando a gente fala, pode ser da maneira como queiram entender, tá? Mas é uma representação das etapas da pesquisa para que vocês consigam discutir com seus orientadores e, a partir daí, vocês consigam ter uma feedback se aquele fluxograma ou aquele desenho está dentro do que vocês esperam, orientando e orientador, e depois disso vocês partem para detalhar essas etapas de pesquisa. Correto? Ok? Sim ou não? Estou aberta, agora eu vou parar de gravar. Aliás, vou deixar gravando, depois eu corto. Então, estou aberta a perguntas, por favor. Questões? Estou à disposição. Quem quer fazer perguntas? Todo mundo entendeu? Como é que... Fazer uma enquete aqui. Daí. Oi, diga. Só para... Você pode fazer enquete, eu ia só provocar aqui um pouco, claro, né? Eu, particularmente, não uso muito essa metodologia de questionário, levantamento de dados. Eu sou, como eu já disse, mais experimental. Mas eu vejo muito, por exemplo, na Poli, o pessoal de sanitária usando muito essa estratégia. Transportes. O pessoal de humanas usa muito esse tipo de estratégias nas áreas de pesquisa. Então, o que eu vejo que o primordial dessa técnica é o questionário. Então, existem também, para quem vai trabalhar... E a amostra, o questionário e a amostra. E a amostra, É porque esse lado mais estatístico, o pessoal da engenharia entende melhor. Mas a parte de construir o diagrama, o questionário, é a parte que seria assim, o coração para você ter... para que o seu trabalho seja um trabalho bem significativo. E, para quem se interessa, né, existem várias estratégias, até estratégias psicológicas de como construir essa pergunta, de como fazer esses questionários, então não é uma coisa trivial. Às vezes a gente propõe questionários meio intuitivos, mas não é intuitivo, existe técnica, método para fazer isso. Só deixar essa... Sem dúvida. É o que eu falei, né? Para mim, o questionário é a parte mais difícil, né? Porque você precisa estar alinhando aos objetivos da sua pesquisa, aos temas, aos construtos e às variáveis. Além disso, você tem toda a questão da formulação da questão. Eu fiz a brincadeira aqui na aula que a gente é da engenharia, né? Às vezes o dom da palavra e o dom da escrita não é para todo mundo, eu falo por mim. Então, o questionário dá muito trabalho, porque a gente tem que escrever e reescrever aquelas questões de modo que a gente consiga, de fato, a resposta que a gente espera, né? O questionário ele precisa fazer com que a resposta, né, que o respondente vai dar seja adequada, sim ou não, adequado ou não, mas tem que estar dentro da expectativa, né? Silvia falou aqui que lá em transporte se usa muito questionário, e usa mesmo, né? A gente vê pela Poli, às vezes, né? A gente recebe os questionários do pessoal de transporte, então se usa muito na área de transportes, se usa muito na área sanitária, na área de construção, até quando a gente fala de novas tecnologias, de BIM, de inovações, que a gente quer saber como é que está o estado, como é que as pessoas entendem determinadas questões, a gente usa muito questionário também. É uma estratégia bastante comum aí na área de mais social, né? Humanas e sociais. Tá? Mas obrigada pelos comentários, porque o questionário é a parte mais difícil. E a definição da amostra é importante também, né? Para que tenha uma validade estatística. Meninos, sim, a minha enquete. Pronto, voltando à enquete.
Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Qual é a estratégia, né? Qual é a estratégia que vocês vão usar na pesquisa de vocês, tá? A enquete é experimento. 2, simulação. 3, estudo de caso. 4, survey. Tá? Experimento, simulação, estudo de caso, survey. Só para a gente ter uma ideia. Meninos, escrevam aí qual é a estratégia que vocês vão usar na pesquisa de vocês. Enquete, rapidamente. Vamos lá. Experimento, simulação, estudo de caso, survey. Só para a gente poder ter uma ideia aí. Experimento. Estudo de caso, experimento, estudo comparativo com prática em laboratório. O que mais? Tem um bocado de aluno aí, gente. Só escrevendo. Até para eu poder ter ideia nas próximas. A gente coloca um experimento. Vamos, gente, escrevendo. Os alunos. Tem muito aluno aqui. Tiago e Vitor, vamos lá. Seria estudo de caso, mas provavelmente precisarei mudar para o experimento. O que você vai fazer, Tiago? É da área de estruturas, o seu? Ninguém vai fazer simulação? Quem foi que me falou semana passada? Eu acho que é Aleph, né? Que está fazendo simulação. Vitor deve ser estudo de caso mesmo, com Elaine. A gente vê, é interessante, né, que a gente, quando conhece os trabalhos que os colegas, meu tema é argamassa estabilizada. Experimento. Pretendia fazer um estudo comparativo, mas saí da obra que estava onde ia fazer o estudo, mas estou me voltando para a parte dos ensaios de argamassa. Então, provavelmente é experimento mesmo. Beleza. Então, assim, a gente vê claramente, por exemplo, na Poli, que eu conheço vários dos professores, a gente sabe as principais estratégias de pesquisa que cada grupo acaba adotando, né? Então, a área de gestão trabalha muito com estudo de caso, trabalha muito com até pesquisação, design science research, alguma coisa de survey, né? Quando você vai para a construção, né? Aí você tem o pessoal de construção e tecnologia que vai muito para experimento, para a área experimental. O pessoal de estruturas trabalha muito com ou experimento, que dependendo do laboratório, ou muita simulação. O pessoal de estruturas trabalha muito com simulação, né? Simulação de projetos com softwares. O pessoal de materiais de construção trabalha essencialmente com experimentos, né? Então, essa é uma base bem importante do pessoal de materiais. Então, por isso que Ana Cristina tem falado mais de experimentos, Vanessa, que está aí também, trabalha mais com experimentos. Né? Então, assim, a gente vai vendo, né, cada área, o pessoal de transportes trabalha muito com essas pesquisas de survey, que são as pesquisas quantitativas, né? Ou também as pesquisas qualitativas, que são, algumas têm até um viés mais etnográficos. Então, cada área a gente vai trabalhando com diferentes estratégias, porque a gente quer resultados diferentes. Então, não existe uma melhor ou uma pior estratégia. O que você precisa é tentar selecionar a estratégia de pesquisa adequada para o tipo de resultado que você quer alcançar. Essa é a base, né, da escolha. Então, por isso que a gente vai tentando se aprofundar, alguns grupos tentam se aprofundar mais em algumas do que outras. Eu acabei mostrando mais estudos de caso e survey, porque são as estratégias que a gente acaba mais usando na área de gestão
com outras estratégias. Simulação agora também a gente tá usando muito a partir do BIM, né, a partir de trabalhos de uso de algoritmos, né, que a gente tem produzido. O pessoal de elétrica, por exemplo, trabalha muito com simulação, né? Trabalha bastante com simulação porque está trabalhando com cenários variáveis e simulando variáveis dentro de um contexto real. O pessoal da área de produção trabalha muito com simulação também, estudos de caso. Então, vejam que tem essa diferença, tá certo? Alguma pergunta, pessoal, mais? O que vocês querem? Dúvidas? Ajudou, não ajudou? Isso ajudou. Tá. O pessoal está aí no chat, tá? Comentando algumas questões. Então é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, qual é a minha sugestão? É que cada aluno agora tente fazer esse fluxograma, esse desenho da pesquisa e discutir com seus orientadores para que vocês, antes de detalhar a pesquisa, mostrem esse fluxograma, mostrem esse desenho, para que vocês consigam discutir num primeiro momento e a partir do momento que vocês estão alinhados, aí vocês partem para o detalhamento, tá? Então, dentro do nosso template, a ideia é um desenho mesmo, um fluxograma para ajudar vocês a entenderem do começo ao fim como é que a pesquisa vai ser realizada, tá certo? Eu considero o capítulo de método de pesquisa o capítulo um dos mais importantes para mim, né? É ali que a gente vai ter a tal da confiabilidade, a confiabilidade da pesquisa está muito, muito envolvida no método que você usa. Quanto mais protocolado, quanto mais detalhado é o método de pesquisa, maior a possibilidade de replicação, tá? Então, por isso que a confiabilidade da pesquisa está muito associada a método de pesquisa e a gente precisa, mesmo num TCC, se esforçar para tentar ter um trabalho que possa vir a ser replicado, tá? Márcio coloca aqui, as aulas me ajudaram muito, muito obrigada. Obrigada, Márcio. Seu trabalho é super importante sempre, essa parte de instalações de combate a incêndio, então eu considero que isso aí precisa também ser bem trabalhado, tá? Ok, pessoal? Vou estar disponibilizando essa aula também lá no Moodle, para quem quiser, quem não pôde assistir. Hoje a gente teve um quórum um pouquinho menor, porque muita gente está no Congresso UFBA, alguns me pediram, mas eu mantive a aula, porque também agora a gente tem lá no Moodle, né, gravado, então é uma outra opção para todo mundo, tá certo? Então, próxima semana a gente não tem aula, vocês discutem, preparam o material, discutem, vou dar uma olhada, discutem com os seus orientadores e a gente volta no dia 3, Maitê. Professora, eu vou fazer uma aplicação de um método já desenvolvido, que é a integração de análise de função no processo de realocação de custos em projetos de habitação de interesse social. Mas não está muito claro para mim qual é o método de pesquisa que vou adotar. Acredito que seja o estudo de caso. Então, você vai aplicar um método já desenvolvido, que é a integração da análise. Você vai ter um projeto de habitação de interesse social? Vai ter isso. Na minha visão aqui, se esse método, se você não vai simular variáveis, se você tem controle sobre essas variáveis, pode ser uma simulação. Mas se você não tem controle sobre essas variáveis, vai simplesmente aplicar o método, aí você vai ter diversas fontes de evidência para avaliar se esse método deu certo ou não. Eu acredito que é um estudo de caso, né? Importante aí no seu trabalho, você tem esse método que você quer aplicar, função no processo de realocação e tal, e você precisa saber quais são os construtos e as variáveis que você vai usar, é bem importante, para você dizer se esse método funcionou ou não, e depois comparar com os resultados
desse método original, né? Alguém desenvolveu esse método e você vai aplicar. Então, você vai ter que depois comparar os seus resultados com os resultados daqueles que desenvolveram o método, tá? Mas é importante, assim, é importantíssimo dizer assim, ó, esse método, alguns construtos que a gente usa quando a gente avalia método, né? Se ele é fácil de usar, se ele é útil, se as informações fornecidas pelo método apoiam na tomada de decisão do gestor, por exemplo. Então, esses são exemplos de construtos que você pode estar usando para avaliar o método e depois comparar a aplicação desse método com o original aí que você está usando como base, entendeu? Eu acredito que é estudo de caso. Com quem é que você está fazendo, Gabriel? Emerson? Tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Então, nos vemos em 3 de junho, nosso último encontro. É um encontro bem mais simples também, a carga de conteúdo é bem menor, é quase um encontro mais burocrático, para a gente falar de citações, de referências e a parte final aí de conclusões, análise de dados e conclusões, tá bom? Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço para todos, uma boa semana. E aproveitem aí o Congresso UFBA, que está cheio de atividades interessantes, tá bom? Beijos para todos.